Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, tem várias pessoas ainda chegando, por favor, sintam-se muito bem-vindos. E hoje nós temos um tópico muito legal. Ali nós temos a Aline, de Congonhal, nós temos a Fabiana, Rose, Laércio, então muito bem-vindos todos vocês que estão chegando. E então, como a maioria de vocês já conhece esse trabalho que nós desenvolvemos através dessas palestras online. Ela é um trabalho organizado pela organização Brahma Kumaris, né? A Brahma Kumaris, ela é um movimento espiritual mundial dedicado a ajudar as pessoas a transformarem a sua perspectiva em relação ao mundo de material para espiritual. Então, todas as atividades se financiam com contribuições voluntárias que cooperam a manter e incrementar o serviço que nós prestamos à comunidade. Então, a Brahma Kumaris, vocês podem visitar o site www.brahmakumaris.org.br também para conhecer mais sobre todas as atividades que nós desenvolvemos. É um exercício muito profundo de conscientização através da prática da meditação e valores humanos. Meu nome é Kátia Roel, eu sou praticante da meditação Raja Yoga já há 25 anos. Eu aprendo e também ensino essa prática de meditação na Brahma Kumaris. Atualmente atuo também coordenando as atividades da editora da Brahma Kumaris, que produz livros e CDs sobre meditação e qualidade de vida, e tem uma riqueza imensa de informações para nos ajudar em todos os momentos que nós precisamos, né, de elevar os nossos pensamentos e nos inspirar mais para a vida. E eu estarei compartilhando então hoje sobre o tópico, muito interessante esse tópico, acho que eu adoro esse tópico, eu adoro pensar sobre isso, refletir sobre isso, e confiar e conquistar, para mim tem sido um exercício muito prazeroso de exercitar essa confiança. E passando os olhos num dos livros do Ken O'Donnell, o livro o Líder, o Espírito do Líder 2, onde ele tem um capítulo inteiro sobre confiança e como que nós no momento presente vivemos uma experiência em que sentimos que temos um grande potencial, mas é como se fosse alguma coisa que um pouco travada, dentro de nós mesmos. A questão é que nós temos a chave desse cadeado interno e talvez não estejamos utilizando da melhor forma, e por isso muitas vezes nos sentimos travados nas diversas situações que nós poderíamos estar nos expressando muito melhor do que nos expressamos, poderíamos estar usando muito mais recursos que temos guardados internamente e que parecem um pouco bloqueados. Mas então vamos conversar mais sobre isso, enriquecer a nossa consciência sobre o que nos ajuda a usar a chave para destravar esse nosso potencial maravilhoso, Dentre um dos ensinamentos mais ricos que nós aprendemos na Brahma Kumaris é o próprio exercício de confiar nas pessoas, o próprio trabalho da Brahma Kumaris, que acontece desde 1937, e esse trabalho ele se expandiu para o mundo inteiro e hoje tem 8.000 escolas da Brahma Kumaris, e tudo isso aconteceu com base na confiança, porque é um trabalho que é mantido por contribuições voluntárias, isto é, nós ofertamos todas as atividades de uma maneira aberta, gratuita, e confiamos de que as pessoas vão se beneficiar e vão utilizar de alguma forma do melhor delas para também ajudar o trabalho a continuar, e é através disso que o trabalho tem se expandido.
né, da força voluntária de todos os membros que praticam, ensinam e se beneficiam imensamente. Então, sobre um aspecto importante, né, só para nós iniciarmos essa ideia. Então, eu estava olhando nesse livro do Kahn, o principal indicador empregado para medir e dizer se uma empresa é um bom lugar para trabalhar é o quê? É a confiança. O Instituto Great Place to Work, os melhores lugares para se trabalhar, já possui um conjunto considerável de pesquisas que demonstram que organizações com níveis altos de confiança têm um desempenho superior em termos de produtividade e rentabilidade. Os funcionários têm mais vontade de comprometer-se e seguir a visão dos seus líderes, quando existe essa energia da confiança. E a confiança, então, é construída a partir de 3 aspectos, A credibilidade, quer dizer, o quanto você realmente cumpre, o quanto realmente os líderes cumprem a sua função, o seu propósito. Número 2, a imparcialidade, Nós experimentamos essa equanimidade ou sem favoritismos, E o terceiro aspecto muito, muito importante dentro de todos os ambientes em que convivemos é o respeito, o quanto realmente nós conseguimos valorizar e sermos valorizados, e valorizar uns aos outros. Isso conta muito dentro de um ambiente de trabalho que considerado como saudável e produtivo. As 2 coisas têm que existir, Tem que o local de trabalho tem que ser um local de trabalho que é produtivo, mas também tem que ser saudável, para todos que estão ali atuando. E eu diria que, dentro da minha experiência, o aspecto de confiar tem um valor muito importante. Para mim é um exercício muito interessante de que esse trabalho começa em primeiro lugar, dentro de nós mesmos, a confiança que nós usufruímos em relação a nós mesmos, o quanto nós estamos confiando em nós mesmos, é o tanto quanto eu sou capaz de refletir isso e confiar nas pessoas e confiar na bondade das pessoas e confiar no melhor que elas têm para nos oferecer. E isso acontece, eu já vi acontecendo de uma forma muito prática, O que acontece é que atualmente é como se, por que nós não nos visitamos tanto, Isto é, na maior parte do nosso tempo, no decorrer do nosso dia, a gente passa a maior parte do tempo olhando para fora, olhando para as pessoas, olhando para as situações e não temos muitos olhos para nós mesmos. E quando isso acontece, quando nós, digamos que, de uma certa forma, nos distanciamos um pouco de nós mesmos e começamos a viver a influência do que o mundo afora está exigindo de nós, então é como se o mundo, a sociedade, as pessoas, as condições, as situações, de uma certa forma, elas exigem alguma coisa e, em termos do que é valorizado, nós podemos ver que existe uma grande ênfase em relação a sucesso conectado à beleza, às posses, às habilidade de conexão e quantos seguidores você tem, quantas curtidas você tem e quantas pessoas, enfim, te apreciam. E nisso nós então vamos adentrando nesse círculo em que a gente vai tentando mais e mais agradar o mundo e muitas vezes nos distanciando de nós mesmos. Mas eu diria que pode existir aí o que o mundo exige no sentido material, mundano, limitado, e o que o mundo realmente precisa de nós, e o que o mundo realmente urge, que o mundo realmente está querendo de
cada um de nós, né? Para isso, para eu entender claramente o que o mundo realmente quer, né? de nós, né? Para nós compreendermos plenamente isso, é necessário nós termos um pouco de silêncio interno, é necessário nós estarmos numa energia de, né, autoobservação, de autoestima, e essa é a prática isso é o que a prática de meditação nos fornece, é esse olhar para si, esse silêncio interno, o qual eu vou ser capaz de captar o que de real e mais importante eu trago para oferecer ao mundo. Isso é muito importante, não é? Então a gente saber diferenciar essa real necessidade do mundo, né? Nas nossas aulas aqui a gente sempre ouve: vocês estão realmente ouvindo o chamado do tempo? Vocês estão realmente ouvindo o que o mundo precisa? Então esse ouvir, né, requer um centramento, uma tranquilidade, um silêncio interno que a prática da meditação nos oferece. Se nós não nos conectamos com essa energia interna, então fica muito complicado nós realmente correspondermos de uma forma adequada, né? Nós nos sentirmos adequados e nós correspondermos de uma forma adequada. Então, é como se, né, existisse um pouquinho de medo de nós sermos nós mesmos, mas, né, ao sermos nós mesmos, dessa forma que nós realmente seremos amados e aceitos pelo mundo. Então, afinal de contas, nós encarnamos aqui na Terra para satisfazer o olhar do outro ou para sermos ou trazermos, né, o que é único e especial em nós mesmos. Então, isso é um aspecto o qual, né, nós temos que, né, estarmos alinhados, né, reconhecermos esse nosso movimento interno, né, de sermos únicos, de trazermos algo que é único para o mundo, que é especial. Cada um tem o seu valor, a sua qualidade única e especial, está aqui no mundo por isso. E por muitas vezes nós não estarmos tão conscientes, né, dessa minha singularidade, então eu tento então corresponder com o que o mundo quer, mas que na realidade não tem a ver com, né, o íntimo do meu ser. E aí é nisso que a gente experimenta um pouco de falta de confiança no eu, né? Então reconhecer, né? Então, né, digamos que se a gente for parar para olhar para nós mesmos agora, eu até sugiro que a gente faça um exercício agora. Escreva uma frase sobre você neste momento. Escreva uma frase que defina o que você acha de você nesse momento, né? Ok? Então, digamos que, né, pode ser que aqui, dentro de tudo que nós estudamos, né, um ensinamento muito importante é o de nós nos reconhecermos como seres, né, bons, de uma forma inata, carregamos paz, amor, felicidade, poder, pureza, verdade, equilíbrio. Porém, em muitos momentos, se a gente olhar para o passado, a gente não foi, né, sempre assim. Então, em alguns momentos a gente se vê com alguns sentimentos não tão construtivos, né, julgando, criticando, brigando por ideias e querendo, né, ter a última palavra, ou se chateando, se entristecendo, se angustiando, e nada disso tem a ver com a minha verdade. E talvez, né, nós tenhamos uma dificuldade em nos apreciarmos por algum ato do passado, por alguma coisa que
nos remói, né, internamente, mas a gente realmente tem que deixar que exista esse interesse profundo, essa disposição interna de abandonar o passado, deixar que o passado seja o passado, carregue apenas a lição do passado, e realmente queira se reconstruir, queira reconstruir a imagem de si, no sentido nem é de reconstruir, mas é de resgatar a visão correta sobre você mesmo, né? E nós temos que, no momento presente, a gente percebe algumas fraquezas, mas o que nós temos que enfatizar, a consciência que nós estamos criando em relação a nós mesmos, nós temos que enfatizar muito mais aquilo que é rico, aquilo que é bonito, aquilo que é relevante para o nosso progresso na vida. Então, deixemos de lado as coisas que não nos faz bem, essa percepção pequena de nós, essa percepção medíocre de nós mesmos. Deixa isso para trás, né? Não saiba abandonar aquilo que realmente não importa para o avanço, para o crescimento na vida. Então, essa habilidade de soltar, né? E a gente vê, uma frase muito interessante, né? Alguém estava comentando isso, como que os grandes pensadores, eles têm essa habilidade interessante de desprender, de desapegar e ver a situação de uma forma como que um observador. E essa habilidade de soltar, de desprender, se ver como um observador, né? Observar as situações, é uma forma de nós estarmos adquirindo o controle das nossas emoções e, portanto, uma percepção, uma perspectiva mais interessante em relação a tudo. Então, soltar, né? E, digamos que o que quer que nós estejamos sendo no momento presente tem a ver com a visão que eu construo de mim. Então, que eu construa a melhor visão possível para estar sendo melhor e melhor sempre, né? Então, a gente pode dizer que o principal inimigo nas nossas vidas, nós poderíamos dizer que está aqui. E o principal amigo nas nossas vidas também está aqui, né? Então, nada nem ninguém pode, né, me parar se eu realmente estiver determinada a alcançar, né, os meus objetivos. O que pode me parar, o que pode me limitar são as minhas próprias crenças, as minhas próprias tendências fracas. Mas se eu tiver confiança, de que se eu posso sonhar, eu posso alcançar, né, como diz o Walt Disney, então isso é o que me leva adiante sempre. E aí eu posso então pensar que muitas vezes uma tendência que nos limita muito dentro do nosso desenvolvimento na vida é o aspecto da aprovação das pessoas, né? Nós somos seres dependentes de aprovação dos outros. E aí, se alguém tem um olhar torto, e aí eu já começo a pensar, o que será que está de errado aqui, né? Isso é um aspecto que, né, pode, né, realmente nos distanciar de nós para a gente querer cumprir com essa aprovação de fora. Porém, esse aspecto de que se eu estou sintonizada com o motivo pelo qual eu estou aqui, né, meu valor único, singular, meu papel único, singular, aquilo pelo qual eu vim aqui para o mundo para contribuir. Então eu entendo que na realidade eu sou um diamante. E não importa se as pessoas estejam ou não valorizando, né? Um diamante é sempre um diamante. E é dessa forma, com esse espírito, né, de reconhecer o meu brilho, de reconhecer a minha singularidade, é que eu sou capaz de parar, de ficar, né, querendo simplesmente agradar o externo e, né, parar de me comparar e realmente gostar, me amar e expressar aquilo que é bonito em mim.
A imagem que a gente usa aqui muitas vezes é a de um diamante, que ele é muito lindo, brilhante, e não importa se a pessoa pega o diamante, joga, se a pessoa enterra, se a pessoa suja, o diamante é sempre um diamante, ele é sempre precioso. Então não importa se estão me respeitando ou não, eu ainda assim tenho que manter internamente essa consciência do meu valor interno. Eu sou um diamante, né? Se estão me valorizando ou não, né? Isso não pode apagar o meu brilho, não pode apagar, né, o senso do meu amor por mim mesmo, porque senão aí tudo vai por água abaixo mesmo. Então, quanto mais forte eu tenho essa consciência do que existe de bom em mim e pelo qual eu vim expressar no mundo, e em outras palavras, a gente poderia estar usando aqui a expressão como eu me sinto útil, quantas ações úteis eu estou fazendo e oferecendo para o mundo, né? Seria muito difícil nós gostarmos de nós mesmos se nós estivermos envolvidos em ações inúteis, né? Em ações de estar atrapalhando os outros, de estar sempre exigindo, sempre desmerecendo, enfim, várias coisas que, né, sempre triste, né? É muito difícil a gente gostar de nós mesmos se nós não estamos realmente envolvidos em alguma coisa que é útil para o mundo. Então, que nós nos movamos nessa energia de que internamente eu sou precioso, eu tenho algo muito bom a oferecer para o mundo e realmente oferecer, né? Quer dizer, se envolver em ações que, né, realmente eu possa utilizar, né, todo esse meu potencial. Então, sentir-se útil é muito importante dentro desse movimento de nós alcançarmos mais e mais autoconfiança, né, a confiança real, né, onde nasce, né, toda a força interna. E agora o aspecto de confiar, né, nos outros, né, como isso também tem, né, um grande, nós podemos oferecer uma grande ajuda às pessoas à nossa volta quando nós estamos numa energia de confiar, né? Quando você pode, quando nós temos um olhar, uma energia de confiança na nossa direção, como alguém olhando para você com tanta confiança naquilo que você é, isso é tão empoderador, não é? Eu me sinto assim muito mais, digamos que é como se destravasse internamente, o potencial interno para você poder expressar aquilo que você realmente é, né? Quando nós estamos sob um olhar confiante na nossa direção. E então, uma experiência de uma pessoa muito interessante, né? Ele tinha um filho, ele tinha 3 filhos, e um dos filhos era um pouco mais atrasado na escola, ele também não tinha muito boa performance nos esportes, e então ele, uma pessoa bem esclarecida, muito bem estudada, inclusive tinha uma função de consultoria em ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então ele começou realmente a usar o exercício, o trabalho dele com o próprio filho, né? E então ele começou a exercitar essa visão, né, de alguém, né? Antes ele tinha essa visão, alguém que precisa de ser protegido, alguém que não é capaz e que precisa ser conduzido e que precisa ser protegido. Então, apesar de ele muitas vezes falar através dos lábios, né, palavras de incentivo para o filho, ainda assim internamente ele carregava esse olhar. Ele não é capaz, ele precisa de auxílio, ele precisa de ser ajudado. Então, apesar da fala, das palavras carregar uma determinada qualidade, a intenção por trás ainda não estava alinhada. E aí, então, né, nesse exercício, né, de estudo que ele tem, então ele começou a estudar e percebeu isso, e percebeu que realmente
não estava casando, né, aos pensamentos por trás com o que estava saindo pelos lábios. Então ele fez esse exercício de ressignificar de dentro para fora a visão dele em relação ao filho. Então ele começou a trabalhar essa visão. Ele é capaz, ele vai conseguir, ele pode se proteger, ele pode se conduzir, ele é capaz de se conduzir. Ele começou a trabalhar isso internamente, ele começou a realmente gerar essa energia de real confiança na direção do filho, né, de dentro para fora. E isso foi, né, um exercício, né, por um tempo, e realmente foi ocorrendo uma mudança nos resultados, na performance do filho. E como que uma prova, né, de como a nossa energia de confiança pode influenciar e ajudar as pessoas à nossa volta. Tá? Então, e um outro exemplo em relação a isso, como a confiança gera, né, um benefício. Uma vez, em Miami, num presídio onde existia muita violência, muitos conflitos, mau comportamento. Então, eles, quando se mudou a gerência, a liderança naquele presídio, então eles quiseram fazer uma nova experiência e pegaram todos os funcionários daquele presídio e enviaram para treinamento para atendimento ao cliente. E então todos esses funcionários passaram pelo curso de atendimento ao cliente. E quando eles retornaram, então, a atuar, então foi solicitado a eles tratarem todos os presos como se fossem seus clientes, né? O que eles tinham aprendido sobre atendimento ao cliente. E em menos de um ano, né, o efeito disso ficou muito evidente em termos da diminuição de conflitos, em termos do comportamento dos presidiários. E isso é tão óbvio, isso está tão claro nos nossos olhos, a gente pode ver, né, dentro do nosso próprio meio, né, como isso acontece. Quando alguém tem um olhar confiante na nossa direção, o que emerge, né? Existe essa vontade de você realmente querer corresponder a essa visão, a esse olhar confiante. Enquanto que o contrário, quando a pessoa te olha com um olhar de desconfiança, isso é o que gera, né, um certo desequilíbrio interno. Porém, né, nós somos capazes, né, de ainda assim sermos tão certos de quem nós somos, de que nós podemos ser capazes de alcançar essa experiência de que se eu tenho essa autoconfiança, então eu sou capaz de cumprir, né, da melhor forma que eu posso as diversas demandas da vida. Então isso, né, e há algum tempo nós fizemos um exercício muito interessante, um dos nossos professores conduziu um exercício onde, num grupo de pessoas, cada um ganhava um rótulo na testa, né, sem a pessoa saber o que estava ali escrito. Então, era um grupo de 8 pessoas, e então eles estavam ali reunidos para cumprir com uma tarefa. Eles tinham que organizar um evento, e aí cada um vestiu uma coroa que a própria pessoa não sabia o que estava escrito na sua coroa. Então tinha a coroa do que estava escrito o líder, tinha a coroa do que estava escrito o complicador, tinha a coroa do que estava escrito o facilitador, o harmonioso, o crítico, e aí, então, depois de um tempo, né, algumas pessoas então observavam o exercício e algumas pessoas estavam vivendo o exercício. E eu era uma das pessoas que observava o exercício, e muito interessante, né, de como depois de um tempinho que cada um estava, né, as outras pessoas viam o que cada um estava vestindo, a própria pessoa não. Mas era muito interessante que a pessoa começava a se comportar exatamente como estava
o que estava escrito na sua coroa. Por quê? Porque os olhares das pessoas, né, de uma certa forma, geram uma influência na minha forma de ser. Então, o quão construtivos nós estamos sendo nos nossos relacionamentos, né? Qual é o olhar que eu estou tendo, né, na minha direção de realmente criar pessoas à minha volta que estejam contribuindo, né, que estejam, né, dentro do meu caminho, né, agregando, né? E isso, então, né, faz toda a diferença, que nós sejamos capazes de, se tiver que rotular, colocar rótulos né, que engrandeçam, que favoreçam, que beneficiem as pessoas, né, e que não, né, as tire, né, da experiência, né, do melhor delas. E um outro aspecto também muito importante, né, é que né, confiar no drama da vida, confiar nas cenas da vida e confiar na vida em si, confiar, né, nas oportunidades e nas situações de que no momento em que nós vivemos atualmente, né, parece que é nessa divisão que nós experimentamos. Então, pode ser que as situações pareçam não favoráveis, né, a olho nu, mas de alguma forma, se nós realmente jogarmos uma energia de bons sentimentos, confiar, né, então nós estaremos ajudando as pessoas. Se nós ficarmos na energia da crítica, na energia do julgamento, na energia do medo, na energia, né, de sofrer, né, com o que está acontecendo, então isso não ajuda o mundo. Mas o que ajuda o mundo? A minha visão pode ajudar o mundo. O drama da vida está se desenrolando de uma forma em que, individualmente e coletivamente, nós mesmos estamos criando isso. Então, que nós saibamos trabalhar na essência. Não existe o estado da minha mente e existem as situações à minha volta. Então, o estado da minha mente, as situações à minha volta, quem é que comanda quem? A realidade, né, e o estado da minha mente. Então, se, né, a situação, né, a questão, a realidade, ela não está tão interessante, quem influencia quem? O estado da mente ou a situação? Quem é que tem energia para decifrar, para interpretar, e para jogar energia positiva ou negativa? É o estado da minha mente, é o estado da minha mente que gera um impacto nas situações, que podem ajudar ou dificultar as situações. Então, o drama da vida se desenrola conforme, né, a energia que eu estou jogando para esse drama da vida. Então, se eu penso que, puxa, esse é um mundo de dificuldades, de pessoas más, um mundo difícil, um mundo obscuro. Então, é assim que ele vai ser, porque é o que eu estou conseguindo enxergar. Mas se eu vejo, né, que o mundo, de uma certa forma, está nos levando a nós nos internalizarmos mais e mais, nós crescermos mais e mais, e as situações que estão acontecendo, elas existem para que nós sejamos melhores cada vez mais, que nós estejamos nos aprimorando cada vez mais. Então, é isso que vai acontecer. Então, confiar no drama da vida, né, com essa atitude de que não é uma confiança de um comodismo, mas é uma confiança de que as situações, elas são o que são, né, por causa de nossa criação, né, coletiva. Então, o estado da minha mente está criando a situação. O estado da minha mente está influenciando a situação. A situação em si, ela não tem vida. O que tem vida é a minha consciência, o estado da minha mente. Como é que eu empodero as situações? Como é que eu, né, reinterpreto? Como é que eu releio as situações ao meu favor? Eu tenho que... É muito interessante como nós gostamos de estar ganhando sempre, né, na vida. Então, aquilo que eu sinto que está faltando,
então que eu seja aquilo que eu sinto que, eu não querer exigir, eu não querer ficar encontrando culpados, mas o que eu sinto que está faltando eu poder oferecer, né, em especial para o mundo. Tenho compartilhado já em várias das minhas falas, uma fala que eu ouvi recentemente de uma pessoa muito bem sucedida na vida e muito positiva na vida, né? E ele, né, uma vez alguém perguntou para ele, porque ele, né, na infância teve uma infância muito difícil, ele era catador de lixo e enfim, perdeu a mãe muito cedo. E uma pessoa então perguntou para ele assim: então você não carrega trauma, né, dessa experiência de ter catado lixo, de ter vivido isso? E ele dizia: não, trauma não, eu carrego anticorpos. Então, para mim, esse é um exemplo de alguém que, né, não deixa se abalar pelas condições externas, né, não culpa nada nem ninguém, não empodera o externo, mas sim, né, utiliza aquilo para crescer. Então, o que o passado trouxe para ele, né? Não trauma, anticorpos, né? Então, que nós sejamos capazes de ver as situações dessa mesma forma, né? De não sermos vítimas das situações, mas sermos protagonistas, né, da nossa vida, nós experimentarmos que nós somos a nossa própria obra de arte e aproveitar de tudo que está acontecendo à nossa volta para crescermos, né? O que as situações estão fazendo, me ensinando, me promovendo, sempre tem algo muito interessante que eu posso captar, né, das pessoas e das situações às quais eu convivo. Então, que eu tenha essa habilidade de confiar no drama da vida, de confiar nas lições que estão chegando até mim e fazer muito bom uso, né? E não levar trauma nenhum, mas sim anticorpos, não é? E essa habilidade que nós temos de que se existe alguma coisa dentro da minha realidade, do drama da vida que, né, não está interessante, quem é responsável por modificar isso, qualificar, né? Sou eu que sou responsável, eu não vou encontrar nem Deus pode fazer por mim se eu não quiser fazer, né? Então eu sou o protagonista, não existem culpados, né? Tenho que ter essa confiança de que, né, se algo não está legal como eu gostaria que estivesse, qual é a gravação interna que eu tenho que mudar, porque se eu sempre penso da mesma forma em relação àquela situação, ela vai se perpetuar. Mas se eu mudo a forma de compreender aquela situação, se eu mudo o pensamento em relação a ela, então certamente que ela pode se alterar, ela pode mudar, ela pode, né, se converter a meu favor, conforme é o que eu crio sobre ela, conforme o que eu estou criando internamente sobre ela. Então, uma coisa muito importante dentro disso é que o que quer que seja importante para mim, né, então eu tenho que colocar isso de uma forma muito clara diante de mim. Né? Se você tem muito claro aquilo que você quer alcançar, você corre o risco de alcançar aquilo. Né? E outro aspecto é que, né, se é alguma coisa importante, saiba insistir, né? Saiba insistir, né? As coisas, né, usar essa autodisciplina como uma forma de nós estarmos avançando sempre em direção aos nossos objetivos elevados, né? E que entender que, né, muitas vezes a gente tem uma árvore de situação e a gente fica trabalhando nas folhas, nos galhos, mas nós podemos realmente cuidar da árvore inteira, né, melhorar a árvore inteira quando nós estamos trabalhando na semente, nas raízes, e ali, esse trabalho de trabalhar na semente é o que é efetivo, porque vai gerar uma influência em toda a árvore, nós estaremos nutrindo a árvore inteira. Então, o que acontece? Essas situações, a realidade à nossa volta, talvez seja a árvore, e o pensamento da realidade, né, e a origem, a semente da realidade é o pensamento. Então, se eu mudo o pensamento, eu mudo a realidade. Se eu mudo a gravação interna, a música que está tocando não está agradável, então muda, regrava, grava outra música que, né, seja mais interessante. Né? Então, e essa gravação e esse trabalho dos pensamentos, né, nós aqui exercitamos isso nas primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia, nossa mente está com uma capacidade muito grande de assimilação. E as primeiras horas do dia também são mais quietas, né? De manhãzinha cedo, né? O mundo ainda
tá silencioso, quieto, e o melhor horário, então, para a prática da meditação, para nós estarmos trabalhando afirmações positivas e construtivas em relação a nós, as pessoas, ao mundo, as nossas conquistas. Então, saiba se abençoar todos os dias. Então, não é uma questão de que, isso deveria estar assim, aquilo deveria estar assim. Não. Trabalha a energia de que eu sou saudável, eu sou capaz, eu sou paz, eu sou amor. As pessoas com quem eu convivo só estão me ajudando. As situações que estão chegando até mim são preciosas, são valiosas, são oportunidades. Então, se eu crio pensamentos, de afirmações realmente construtivas, então isso é como uma bênção. E essa bênção, essa energia, então, ela funciona ao meu favor, ao meu processo de mais e mais evoluir, mais e mais crescer. Então, se a gente vive essa experiência de confiar, muitas vezes avaliando, analisando, uma colega que ela tem uma tendência de acumular muito. E o que está por trás desse acumular muito, eu estava refletindo, na verdade, a gente às vezes não tem confiança de que o que a gente vai precisar vai estar no caminho. Realmente o que a gente precisa está no caminho. Então, se o meu compromisso maior é com a minha evolução, realmente as coisas que eu preciso para isso vão acontecer, vão estar no meu caminho. Então, eu sou capaz de não ficar carregando tantas coisas e sendo uma pessoa mais leve, mais livre, fluindo na vida. Então esse é um exercício muito importante. Então, agora vamos criar aqui, inicialmente vocês escreveram uma frase sobre a definição, de vocês mesmos, Então, o que é que você pensa de você? O que é que você pensa de você? Vamos agora, então, criar uma afirmação sobre o que você pensa de você em termos daquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer experimentar. Então, no caso, eu quero experimentar que eu me expresso facilmente, eu quero experimentar que eu me expresso facilmente e me expresso poderosamente. Eu sou capaz de expressar o meu melhor. Então, criar essa frase que vai construir uma afirmação construtiva. Você pode criar não só uma, você pode criar várias, uma relacionada a você, uma relacionada à sua saúde, uma relacionada às pessoas, aos seus relacionamentos, uma relacionada à sua vida profissional, à sua carreira. Então, faça uma afirmação muito construtiva daquilo que você quer estar experimentando em cada uma dessas áreas. E faça esse exercício, durante pelo menos 15 dias, de acordar e deixar que os seus primeiros pensamentos sejam pensamentos dessas afirmações, as quais você está se vendo de uma forma mais construtiva, você está se vendo conquistando aquilo que você almeja, você está muito próxima dos seus objetivos, e afirmações que são como bênçãos, Ninguém melhor do que você mesmo para se abençoar, para gerar essa força que você precisa para avançar, não é? Faz sentido? Faz sentido tudo isso? Então, aqui, como confiar e entregar se acho que tenho que ter o controle de tudo sempre. Esse é um exercício, bastante especial, porque muitas vezes, na verdade, o que nos faz querer controlar é exatamente essa desconfiança. Mas, quando nós estamos, digamos que, conectando com o melhor de nós mesmos, é fácil. E a gente gera esse olhar de confiança no outro, como se nós estivéssemos empoderando os outros, as situações, para elas serem melhores realmente de fato. E no querer controlar é que muitas vezes a gente pode experimentar muitos limites, muitas frustrações. E eu me lembro que tem vários exemplos de como a confiança
ela desarma a maldade do outro, não é? Eu me lembro que muitas vezes a gente tinha anteriormente, na nossa sede mãe, na Brahma Kumaris na Índia, a gente tinha mais proximidade com as nossas professoras mais sêniores, e então tinha um momento lá, a gente vai ter um encontro com Dadi Junk, e aí eu fiquei, pensando, puxa, eu quero ver, quais são as perguntas que ela vai me responder, eu quero ver se ela vai poder me ajudar nessa determinada questão. E aí, me dá bolando lá, eu quero perguntar isso para Dadi, para ver o que ela vai dizer. Mas daí o que acontece? Quando a gente chega na frente de Dadi, ela tem um olhar tão confiante, ela tem um olhar tão esperançoso, em nós mesmos, que a gente chega ali com aquele olhar, fica tudo claro, fica tudo resolvido. É como se não tem mais nenhum problema ali diante dela, some os problemas. É porque é essa energia de confiança. O fundador da Brahma Kumaris, Brahma Baba, da forma como nós chamamos ele carinhosamente, ele era uma pessoa que chamava todo mundo de filho, 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 e tinha uma energia realmente de alguém que estava aqui no mundo para beneficiar, um olhar realmente especial em direção a todos. É um olhar de bênçãos constantemente. E aí, só que dentro da proposta dele para o mundo, era uma proposta um pouco revolucionária, e ele teve oposição. E, inclusive, até alguém contratou um assassino para ir e acabar com a vida dele. Porém, essa pessoa, ao adentrar no quarto dele, de alguma forma conseguiu adentrar no campus e adentrou no quarto dele. E quando ele virou, e falou assim, sim, filho, o que você quer, filho? E com uma energia, com um olhar tão confiante na bondade dele, que ele se desarmou, automaticamente. E essa energia desses bons votos, essa energia desse olhar confiante, desarmou toda a má intenção dele, e ele simplesmente não conseguiu cumprir com pelo qual ele foi contratado ali. Ele não conseguiu assassinar Brahma Baba, o fundador. E assim, vários exemplos de como, com um olhar muito confiante, muito esperançoso, uma pessoa que uma vez foi abordada no trânsito, por um assaltante, dizia, tia, passa a bolsa, na hora do sinal. E aí a pessoa, ela tinha um docinho que ela tinha ganhado aqui, num dos eventos da Brahma Kumaris, ela pegou esse docinho e olhou para a pessoa com esse olhar assim, de paz, de confiança, e deu esse docinho. E ele pegou esse docinho e ficou super satisfeito, foi embora, não quis mais assaltar a pessoa. Tem vários exemplos de como a confiança é muito mais interessante do que esse querer controlar. Ok? Algo mais? Teve algumas perguntas sobre como você transformar uma atitude negativa com base em experiências anteriores negativas, como você recuperar a confiança e a coragem. Como recuperar a confiança e a coragem depois de ter vivido situações negativas, não é? Então, eu acho que essa habilidade de que certamente essa situação negativa, de alguma forma, trouxe alguma lição, trouxe algo importante. E é nisso que a gente tem que se ater, que se conectar. Porque eu ficar remoendo e voltando nessa situação, nessa negatividade, não vai me ajudar, não vai me ajudar eu transformar nada, não vai, A gente não pode mudar o passado, porém a gente pode mudar a nossa interpretação dele. Eu posso reler. O que eu fiz naquele momento era o que eu sabia fazer, e então, para reconstruir
essa imagem é você olhar para aquela situação e entender o que você aprendeu, quão mais forte você saiu dessa situação, dessa cena, né? E que confiar de que as situações negativas, elas só são negativas porque você está interpretando elas assim, né? Recentemente eu estava lendo sobre o conceito de resiliência e antifragilidade, que a gente pode usar na nossa vida, é um conceito muito usado dentro, né, do mundo das finanças, mas a gente pode usar dentro da nossa vida. O resiliente é aquilo que, ao sofrer um impacto, ele continua a mesma coisa, né? Ele não se altera. Mas o antifrágil é aquele que, ao sofrer o impacto, né, sofrer por alguma tempestade, por alguma dificuldade, então ele se torna melhor através daquilo. E a gente tem que confiar nisso, que nós saímos das situações, não, né, piores, mas nós somos capazes de ser os seres antifrágeis, né? Tem que pensar nisso, que aquela situação me fez melhor, me fez eu alcançar algo a mais em relação a autoconhecimento, me fez alcançar algo a mais em relação a conhecer, né, o drama da vida e, né, eu fluir dessa forma. Né? Não vale a pena a gente carregar nenhuma imagem negativa em relação àquilo. Né? Solte isso, fique com o que, né, o que você conseguiu agregar para a sua vida. Certamente foram muitas coisas, muitas lições, muitas aprendizagens, né? Muitos valores, né? Nós conseguimos alcançar, né, nos solavancos, né, da vida. E isso está certamente ajudando na nossa maturidade. Faz sentido? Faz sentido tudo isso? Existe um tempo para alcançar o nível de paz que você passa para nós? Um segundo. Você pensa, eu sou paz e pronto, você já está vivendo a paz, porque a paz que você está experimentando aí, ó, é sua, você que está criando. Ok? Aham. Não, Nelson Mandela não foi assassinado, né? Ele foi injustiçado, mas não assassinado. Ok, Gandhi foi assassinado. Enfim, na maioria das vezes, confiar na bondade funciona. E eu acho que vale mais a pena confiar na bondade de todos. Ok? Acho que a gente já está cumprindo com o horário, não é? Ok? Então, gostaria de convidá-los a estar conosco, né, nas próximas palestras. Também nós temos o site, né, para vocês visitarem. Lá dentro do site tem muitas meditações, tem muitos livros, tem muitas possibilidades de leituras, de artigos, de palestras. Então vocês podem usufruir esse mundo de conhecimento que vai certamente nos fortalecer, né, dentro da nossa gravação aqui, nossa capacidade de melhorar nossa gravação interna para então melhorar a árvore da nossa vida, né? Melhorar a semente, para melhorar, né, a árvore inteira da nossa vida. Então, usufruam disso. Né? Também podem visitar o site da Editora Brahma Kumaris, www.editorabk.org.br. Eu não podia deixar de fazer esse plim-plim. Ok? Então, podemos fazer um minutinho de meditação para finalizar, ok? Então, vamos nos colocar numa postura com a coluna reta, a cabeça erguida, os pés no chão, a respiração fluindo de uma forma suave. Eu posso deixar, né, agora a mente serena, tranquila, deixar que haja esse olhar em direção ao eu, um olhar muito confiante de que é simplesmente o fato de estar aqui vivo é porque
eu tenho algo muito interessante e importante a oferecer ao mundo. Então, que eu me conecte profundamente com esse brilho interno, com essa semente interna de que eu sou a alma, a energia que flui, que dá vida a este corpo. Eu, a alma, sou capaz de criar pensamentos, né, que me façam usufruir de uma experiência de paz, de segurança, de confiança. O que eu não sou capaz de conquistar se eu conquisto a minha própria mente? O que eu não sou capaz de conquistar, se eu sou capaz de conquistar os melhores pensamentos interiores? Então vamos usufruir desse estado. Eu, uma semente viva, eu, a energia que conduz toda essa experiência, eu, a alma eterna. Eu, a alma, tenho um interesse profundo em desempenhar da melhor forma possível o meu papel nesse palco do mundo. Eu, a alma, desempenho de uma forma muito fabulosa o meu papel nesse palco do mundo. Eu, a alma, sou uma energia. Eu, a alma, estou aqui para construir um mundo melhor. Estou aqui com muita disposição para construir um mundo melhor, dar o meu dedo de cooperação para um mundo melhor. Então eu deixo que apenas afirmações poderosas, construtivas, estejam sempre viajando pela minha mente, né? Deixar de lado toda a tendência de escassez, de negatividades e realmente confiar que você pode ser tudo aquilo que você, pelo motivo pelo qual você veio aqui para ser, não é? Ok? Então, saudações de paz, boa noite. Om Shanti.